Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que nós iremos estudar na nossa aula 21. A aula 21, objeto de conhecimento, setores de atividade nas cidades. Detalhamento, a cidade no contexto da economia global, os postos de trabalho e os setores de atividade nas cidades. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre as atividades das cidades e nas cidades, né? Nós iremos analisar como é que ocorre o processo de desenvolvimento nas cidades, né? E como que a gente observa esse desenvolvimento na atualidade. Vocês estão vendo a imagem do globo terrestre. O planeta Terra, ele não para, ele está em constante movimento, até por conta do movimento de rotação, de translação, mas uma outra situação que ocorre, que olhando aqui da parte de cima, né, se a gente analisar tudo isso, não para, que é o ser humano que vai estar inserido no meio da sociedade. E a sociedade, ela se desenvolve nas áreas, tanto na parte urbana quanto na parte rural. E o planeta, gente, ele está em constante mudanças, né? Porque o ser humano, ele começa a se desenvolver e ele não para. A maioria das vezes ele está em constante mudanças também. E é o que nós iremos estudar a partir do desenvolvimento das cidades. E iremos estudar algumas definições, o que é um município, o que é uma cidade, como que as cidades elas estão começando a se desenvolver atualmente, se existem cidades que chamam a atenção do mundo inteiro, né? Que aí normalmente a gente vai estudar que vão ser as cidades globais, que acaba se desenvolvendo bastante e tendo um grande destaque mundial, tá certo, gente? Então, vamos lá verificar e analisar todo esse desenvolvimento que acaba ocorrendo principalmente na zona urbana, o processo de urbanização que vai ocorrendo. Olha só, nós iremos estudar sobre os municípios. O que são os municípios, né? Quando a gente estuda, analisando essa vastidão, essa extensão, né, que tem aí do nosso planeta, tá? Com diversos países. Então, olha só, gente, os municípios vão ser aí divisões administrativas básicas de um país, tá? E o município, gente, ele normalmente acaba sendo o quê? Responsável pela governança local, pegando tanto a parte urbana quanto a parte rural. Além disso, possuem autonomia política, tá? Administrativa e também financeira, tá? E tudo isso para quê? Para gerir ali seus próprios assuntos, o que a sociedade ela pode estar precisando naquela área, tá? Além dos governos serem realizados por prefeitos e também através das câmaras de vereadores que são eleitos pela população através do voto, tá? Aí nessa imagem vocês podem observar o quê? O estado do Amazonas. O Amazonas é o estado no qual vão existir vários municípios. No total, 62 municípios. E no Brasil, além do Amazonas, nós temos outros estados que nesses estados também acabam tendo os seus municípios, onde cada um vai ter sua autonomia política, administrativa e financeira para poder ali, né, ter como administrar através dos prefeitos e também através dos vereadores. Mas um outro termo também que nós temos que estudar, além de município, gente, vão ser as cidades, né? O que vai ser ali, né? Normalmente as cidades são sedes dos municípios, tá? São cidades independentemente do número de habitantes.
para se ter uma cidade, né? Normalmente te observa que vai ter aquela área principal, onde vai ter um domínio maior e normalmente a quantidade de habitantes ela acaba sendo maior naquela área, que acaba se tornando uma cidade, que vai ser a sede do município. E normalmente te tem uma por município, tá? Agora, são ambientes urbanos e suas atividades econômicas, elas são diferentes, tá? Do meio rural, porque quando a gente está numa área urbana, normalmente a quantidade de pessoas ela é maior, as atividades acabam englobando ali, dependendo daquela cidade, indústrias, comércio, prestação de serviços. Já nas áreas rurais não, a gente observa mais a parte campestre, tá? Então, nessa área, gente, vai ocorrer o quê? Atividades predominantemente nos setores secundário, que já pega a parte de indústria e construção civil, e o setor terciário, tá? Onde a gente observa que nessas cidades também onde ocorre o setor terciário, vai estar aí vinculado ao quê? Ao desenvolvimento da prestação de serviços e também do comércio, ok? Então a gente observa que vão existir em um estado vários municípios, certo? Mas em municípios vai ter ali, em um determinado município, vai ter uma cidade que acaba tendo o poder maior, que é a sede, tá? Então, normalmente a gente observa que vai ocorrer um maior desenvolvimento naquela área e a maior parte vai ser relacionado aí a uma área urbana, tá? Como a gente tem que lembrar também, o processo, gente, que acaba ocorrendo, o ser humano, nos tempos passados, a maioria da população vivia em áreas rurais, no campo, né? Isso era normal antes de surgirem as indústrias. Praticava atividade de agricultura, pecuária, extração, né? Ali para sua subsistência. Porém, com o passar dos anos, vão surgir as indústrias, então as indústrias vão chamar muito a atenção, né, das pessoas, as pessoas começam a sair dessa área rural e começam a ir para essas áreas onde se tem essas indústrias. E onde se tem essas indústrias começam a ter uma aglomeração maior de pessoas. E é nesse momento que começa a surgir o quê? As cidades, que vai ter esse termo de urbano. Por isso que a gente acaba dividindo. Mas antigamente a maioria da população viviam em áreas rurais. Com o passar dos anos, com o desenvolvimento, com o surgimento das indústrias, né? A gente observa que vai surgir o quê? O processo urbano, tá? Agora, o urbano e o rural, né? Ali nas áreas dos municípios, quais são as diferentes atividades que acabam ocorrendo? Olha só, a gente vai estudar, gente, que as atividades dos setores, tanto na parte do urbano e também do rural em um município, vão ser diferentes, né? Diferem aí substancialmente em função ali de quê? Das suas características, né? De atividades que estão sendo realizadas e determinadas demandas que acabam sendo específicas de um determinado local, tá? No setor urbano, por exemplo, vão predominar o quê? Predominam ali os serviços, né? O comércio e também a indústria, tá? Então, no setor urbano, predominam serviços, comércio e indústria. E acabam focando em quê? Em atividades econômicas ligados com finanças, tá? Educação e saúde. Além disso, a parte tecnológica e também a parte de manufatura, saindo somente daquela situação rústica, né? Esse ambiente, gente, ele vai exigir uma infraestrutura mais desenvolvida, o meio de transporte mais eficiente e uma oferta diversificada de bens e serviços, isso no setor urbano. E no setor rural, professor, o que tem que ocorrer? Olha só, o setor rural ele já vai ser dominado por atividades
agropecuárias, né, como a agricultura, com o cultivo ali, a pecuária, com a criação de animais, a silvicultura também, além, né, de ter essas atividades, porém, ocorreu o quê? A preservação ambiental, e isso pode estar ligado muito o quê? À atividade do setor de turismo ecológico, onde esse setor rural, gente, acaba se desenvolvendo nos dias de hoje bastante. Então, a economia rural, né, ela depende de quê? De recursos naturais e também tem que estar ligado com essas práticas sustentáveis, tá certo, gente? Então, essas práticas sustentáveis que vão estar também necessitando de apoio para o quê? Inovação tecnológica, porque quando a gente fala em área rural, gente, economia rural, não é mais aquela situação que a gente vivia há uns 50 anos atrás. Não, hoje em dia a parte rural está se desenvolvendo bastante e isso acaba ajudando no quê? Na melhoria das condições de produção, tá? Então, os setores das atividades econômicas, gente, estão se desenvolvendo bastante, tá? Então, a área urbana que se desenvolve cada vez mais pela quantidade de habitantes que se tem, por todo o processo tecnológico que acaba surgindo com o passar dos anos, a área rural não está ficando para trás também não. Está ocorrendo também o desenvolvimento nas áreas rurais, onde acaba ajudando ali na tecnologia, no maquinário mais sofisticado. Então, tudo isso acaba ajudando no desenvolvimento desses setores das atividades econômicas, né? Como a gente observa na área rural, do campo, onde se pratica, né, a agricultura, o cultivo, a criação de gado, onde é tudo mais especializado. Também setores das atividades que já pega muito a parte de indústrias, que está muito ligado o quê? A produtos manufaturados ali, que também saem de um país para ser feito em outro. Então, isso também necessita de quê? De transporte, né? Ligando aí os portos do mundo inteiro, aviões, tendo esse processo intermodal dos meios de transporte, além, né, da parte turística, esses setores também que acaba ajudando bastante. Então, tudo isso, gente, acaba ajudando muito, não ficando ali para trás a área rural, mas também desenvolvimento junto com a área urbana, onde a maioria da população vive. Então, olha só, os setores das atividades econômicas, gente, a gente observa que a divisão, né, desses setores das atividades em um município, tanto no campo como na cidade, vai refletir o quê? Uma complexidade. Tá? Por que uma complexidade? Porque são pessoas de diferentes pensamentos que estão vivendo naquela área, diferentes culturas, tá? Então acaba surgindo essa complexidade e a diversidade de suas funções produtivas, tá? Porque o ser humano ele está buscando ter o melhor. Tá? E tradicionalmente essa divisão ela acaba sendo feita em 3 setores principais. Quais serão? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então a gente observa a importância desses setores das atividades econômicas, tá? O setor primário, que vai estar ligado ao campo. Quais são essas características? O campo e o setor primário. O setor primário, gente, ele vai abranger atividades, né, que vão estar relacionadas a quê? A extração, né, de determinados produtos, na verdade, de matérias-primas, né? E também a produção de recursos naturais, ligado ao quê? A agricultura, a pecuária, a pesca e mineração, que acaba predominando principalmente nas áreas rurais, tá? Esse setor, gente, ele vai ser crucial para a base econômica de um local, porque é no setor primário que acaba fornecendo matérias-primas que vão ser essenciais para outros setores da economia, tá? Então, o setor primário, ele vai ser a base de todos os outros setores, porque é de lá que vai se retirar o quê? As matérias-primas, tá?
o campo vai estar muito ligado ao setor primário. Já o setor secundário vai estar ligado à cidade. A cidade e o setor secundário. O setor secundário, gente, vai englobar aí a indústria e também o processo de manufatura que acaba transformando as matérias-primas que está vindo lá do setor primário em produtos acabados. Vai ser comum aí em áreas urbanas e suburbanas, né? Demandando uma infraestrutura mais no processo de indústrias e também uma mão de obra especializada. Esse setor, gente, acaba impulsionando o quê? O desenvolvimento tecnológico e as inovações do nosso dia a dia, tá? Mas outro setor também importante, que está muito ligado às cidades, vai ser o setor terciário, tá, gente? O setor terciário, né, ou de serviços, vai ser o mais diversificado e dominante nas áreas urbanas, porque vai incluir o comércio, os serviços financeiros, a parte de educação, saúde, transporte e também o entretenimento, né, o lazer ali da população. E esse setor, gente, ele vai ser vital para o funcionamento cotidiano da sociedade e também para uma economia mais moderna, né? Oferecendo serviços essenciais e contribuindo também, gente, para o produto interno bruto, o PIB, tá? O PIB, gente, ele é um fator aí que coloca pra gente as atividades realizadas no setor primário, secundário e terciária. Mas, professora, economia moderna, né? O que seria uma economia moderna? A gente analisando hoje em dia o processo que a gente vive, onde tudo é mais rápido, né? Tanto na parte de comunicação, quanto na parte de transporte. Então, uma economia moderna está se desenvolvendo cada vez mais. Então, olha só, a economia moderna, gente, ela vai se referir ao quê? Ao sistema econômico, o que a gente vive atualmente. Então, olha só, economia moderna. A economia moderna, ela refere-se ao sistema econômico contemporâneo que vai ser caracterizado por algumas situações. Olha só, vai ser caracterizado por complexa interconexão global de mercados, né? Os países se comunicando para venda, para compra de produtos, também para as tecnologias mais avançadas, né? O processo ali dos satélites artificiais, os computadores atualmente. Então, essas tecnologias avançadas, né? A diversificação das atividades econômicas de um modo geral. Então, tudo isso, gente, vai estar englobando o quê? Uma economia moderna que a gente vive atualmente. É o sistema econômico contemporâneo. Tudo mais rápido, tudo mais prático, todo esse processo de interconexão entre os países. Então, tudo isso ligado à economia moderna. Agora, quais serão os principais elementos-chave, né, de se ter uma economia moderna nas cidades? Nós teremos aí o processo de globalização, onde vai ser a integração dos mercados internacionais, tanto de bens, de serviços, capitais e até mesmo trabalho, que acaba permitindo o quê? Um fluxo contínuo, né, de produtos e ideias entre países, tá? Então, esse processo de globalização está ajudando na economia moderna. A parte da tecnologia, gente. A tecnologia vai ocorrer o quê? A adoção e inovação tecnológica em todos os setores, né? E isso principalmente vai ser impulsionado, que acaba ajudando, na verdade, né? A produtividade, né? A eficiência, tá?
E também o desenvolvimento de novos produtos e serviços, tá? Então, a parte tecnológica acaba englobando tudo isso, mas além da tecnologia, também nós teremos os serviços, que acaba tendo a predominância do setor terciário, né? Com a crescente importância de serviços financeiros, já pega também principalmente a parte da educação, saúde, tecnologia da informação e principalmente da comunicação. Atualmente a indústria 4.0, gente, que vai utilizar aí tecnologias avançadas, né? Como a automação, a inteligência artificial, que também teremos a internet das coisas, o IoT, e também o Big Data na indústria, que também acaba transformando todo esse processo produtivo, né? E também as cadeias de suprimento que acabam surgindo, isso tudo ajudando nesse processo de desenvolvimento das indústrias que nós temos atualmente, tá? Uma economia digital também que vai estar inserido através dessa expansão do comércio eletrônico, né? Os fintechs, as plataformas digitais, uma economia compartilhada que acaba, né, sendo redefinido. Eles acabam redefinindo ali modelos de negócios tradicionais que hoje em dia já começa a estar ligado muito a essa parte de conexão, essa economia digital. Então tudo isso o ser humano ele acaba se desenvolvendo cada vez mais para facilitar a sua própria vida, tá? Porque tudo hoje em dia é mais rápido, como a gente já analisou isso. Processo de desenvolvimento dos transportes, processo de desenvolvimento também da comunicação. Então, tudo isso, gente, englobando esses elementos chaves dessa economia moderna que a gente vive atualmente nas cidades. Mas também podem surgir o quê? Esse processo de desigualdade e também a inclusão, que vão ser, gente, desafios que acabam se relacionando aí a uma desigualdade econômica, porque vamos ter países mais desenvolvidos e vamos ter países emergentes, países que ainda estão nesse processo de desenvolvimento. Então, que acaba, infelizmente, ainda surgindo essa desigualdade e consequentemente, é necessário ter esse processo de inclusão. Então, esses desafios relacionados a uma desigualdade econômica e social, né, vai ter que ter esforços para promover uma inclusão, né, uma equidade e também acesso a oportunidades à população, para que as pessoas elas não fiquem, né, ali limitadas em uma determinada área, tá? Então, tudo isso acaba ajudando nessa economia moderna. Mas as cidades, gente, elas estão se desenvolvendo cada vez mais, tá? Então, é nesse momento que vai surgir o quê? As cidades que chamam a atenção, o processo de industrialização e capital, tá? Isso tudo relacionado a quê? As cidades globais, que acabam chamando muito a atenção ao redor do mundo inteiro, tá? Então, as cidades globais, gente, também conhecidas como cidades mundiais, elas são classificadas, tá? Com base ali em sua influência na parte econômica, principalmente na parte econômica, tá, gente? Na parte política, na parte cultural e social a nível internacional. Agora, essa classificação, né, do surgimento aí de cidades globais, geralmente segue ali alguns critérios que vão ser estabelecidos por instituições de pesquisa e consultoria, tá? Então, olha só, quais serão essas categorias de cidades globais, iniciando com as cidades conhecidas que tem, né, essa categoria, no caso ali, de ter influência mundial, né, que acaba chamando muito a atenção. No caso, alfa, as cidades globais alfa. Quais serão essas características? São cidades, gente, de influência global muito altas, são as mais elevadas, tá? Vamos ter importantes centros financeiros e também na parte
econômica, que acabam sendo líderes. Quais serão essas cidades que chamam muito atenção? Exemplos, vamos ter Nova York, nos Estados Unidos, Londres, no Reino Unido, e Tóquio, no Japão. Aqui no Brasil, nós temos alguma cidade global que chama a atenção, principalmente na parte econômica? Temos São Paulo, né, que chama a atenção do mundo inteiro também por conta do seu desenvolvimento, tá? Mas além dessas categorias das cidades globais, no caso aí a alfa, também teremos a beta, tá? A beta, gente, são cidades com influência também, tá? Global significativa, mas menos central que as alfas, né? Vai ser um pouquinho ali menos conhecida às vezes. Exemplos que nós temos, vamos ter ali São Francisco, né? Melbourne e Madrid, tá? São cidades conhecidas mundialmente também, porém, em relação à parte econômica, não vai ser tão elevado quanto a categoria alfa. Mas além da alfa, da beta, nós também teremos a categoria gama. Gama, gente, vão ser as cidades, né, com influência global emergente, que acaba desempenhando papéis importantes, mas em áreas mais específicas, em regiões específicas. Exemplos que nós teremos aí, incluindo Brisbane, Monterrey e Durban, tá? Então são áreas que acabam chamando a atenção, porém somente naquela região, pelo seu processo de desenvolvimento também, tanto na parte econômica, na parte política e na parte social, tá? Então as cidades globais atualmente, elas também acabam chamando muito a atenção por conta do seu desenvolvimento, e isso muito ligado também principalmente na parte econômica e na tecnologia que acabam surgindo, tá? Agora, quais serão esses principais critérios que vão ser utilizados para o quê? Para a classificação dessas cidades globais. A economia, né, onde essas características da economia vai ocorrer a presença de mercados financeiros internacionais, sedes, né, de grandes corporações vão estar nessa área também, e volume de transações econômicas. Então, a parte da economia acaba também ajudando nessa classificação das cidades globais. Mas também teremos a parte política, né? A política, gente, vai ter influência aí em organizações internacionais, né? Tendo presença de embaixadas e instituições governamentais globais, acaba inserindo, né, as suas embaixadas ali, os países bem desenvolvidos acaba indo para outros países também. A cultura, que vai ser a oferta ali de eventos culturais, museus, universidades que acabam chamando muito atenção, né, mundialmente. Também presença em mídias globais. A cultura também vai estar relacionado nessa classificação das cidades globais. Infraestrutura, gente, a qualidade, né, de transporte, telecomunicações, conectividade internacional, né? Tudo isso também acaba classificando aí, ajudando nessa classificação das cidades globais, e também a inovação e tecnologia, que vai ocorrer o quê? A presença de centros, né, de pesquisa, as startups e a inovação tecnológica. Tudo isso nesse desenvolvimento das cidades globais, que vai vir através dessa classificação, onde a gente estuda, onde a gente observa, tanto na parte de infraestrutura, inovação e tecnologia, política, economia, cultura, tudo isso relacionado a se ter essas cidades globais, que foi um avanço que foi ocorrer com o passar dos anos, tá certo, gente? Então, a gente estuda esses setores importantes do desenvolvimento, tanto na parte rural quanto na parte urbana e nas cidades globais, que acabam chamando muito atenção atualmente, mas para elas se tornarem para aquele país se tornar e chamar
A atenção, né, através das suas cidades, se tornando ali cidades globais, passou por vários processos até ser o que a gente conhece hoje em dia como essas cidades globais também. Tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.